Momento da Mulher Cristã, um programa para você, mulher, que deseja viver segundo o coração de Deus. Este é o seu momento de reflexão, aprendizado e crescimento, com Regina Célia. Meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vós. Estamos aqui para mais um Momento da Mulher Cristã e hoje nós vamos para o terceiro aspecto do nosso tema, os passos de uma mulher bem-sucedida. Nós já falamos da relação dessa mulher com seu marido, falamos da relação dessa mulher com os filhos e hoje nós vamos falar da relação dessa mulher de Provérbios, que é a mulher bem-sucedida que temos por referência, a relação dessa mulher com ela mesma, como que ela lidava com as suas questões, com as suas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então, hoje nós vamos enfocar como que deve ser a relação da mulher consigo mesma, de nós mulheres conosco, como que a gente deve conduzir essa questão do cuidado pessoal de forma que isso não se torne excessivo e que nos desvie do verdadeiro foco, do verdadeiro propósito, do verdadeiro objetivo da nossa criação enquanto mulheres cristãs. Momento da Mulher Cristã, por uma vida com propósitos, é o nosso tema central e os passos de uma mulher bem-sucedida é a temática que estamos abordando atualmente, com referências no livro do Reverendo Hernandes Dias Lopes, Mulher Nota 10, Os Passos da Mulher Bem-Sucedida. Antes de iniciarmos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, Deus de infinitas misericórdias, rendemos graças a Ti por mais um momento de programa. Rendemos graças a Ti pelo Momento da Mulher Cristã, por esse programa que semanalmente nos faz refletir sobre a nossa vida enquanto mulheres chamadas pelo Senhor com um propósito. Ó Deus, ajuda-nos a entender os objetivos da nossa criação e que haja em nós um desejo crescente de conhecer ao Senhor, de viver em comunhão contigo e de entender aquilo em que precisamos nos aprimorar para que vivamos de forma que agrade ao Senhor, segundo o teu coração e que cumpramos o propósito da nossa existência. Deus abençoe este momento de programa, fale com cada um de nós, que o teu Espírito haja em cada coração e que possamos ser edificados pela tua palavra, que as orientações vindas do Senhor cheguem ao nosso coração e que desejemos ardentemente nos aperfeiçoar a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Provérbios, capítulo 31, versículo 22, nos diz assim: veste-se de linho fino e púrpura. Ele estava nos dando uma representação de como era essa mulher, como ela se trajava. E nós já sabemos, por pesquisas anteriores, que o linho fino e a púrpura eram os tecidos mais valorizados naquela época. Então, só se vestia de linho fino e de púrpura. Púrpura é a cor, né? Só se vestia de linho fino e de púrpura quem tinha posses, quem tinha condições de pagar o alto preço por esse tecido e essa cor que era rara naquela época. Então, essa mulher, ela se vestia
muito bem. Ela se vestia de acordo com o nível mais alto daquela época. Então a gente já sabe que o fato dela se vestir de linho fino e púrpura expressa que ela era uma mulher atualizada com o que estava sendo usado naquele momento, expressa que ela tinha posses e expressa também que ela tinha um gosto apurado para o que era belo. Amados, quando nós falamos do cuidado que aquela mulher tinha com a sua aparência, né? Que ela tinha cuidado com isso, é preciso que nós entendamos que tudo que vem descrito a respeito da mulher de Provérbios, da mulher virtuosa, tudo que vem descrito sobre ela expressa que a beleza dela não estava somente ligada, focada na sua aparência, no que era exterior. Então a gente precisa entender que a beleza de uma mulher não está apenas ligada à sua aparência. Porque a beleza exterior, ela se esvai paulatinamente. Então a gente começa, a gente nasce, é uma criança e com aquele vigor da infância, depois vem a juventude, é um momento em que a gente tem um cuidado com a aparência física, depois vem a maturidade, e com o tempo isso tudo vai se esvaindo. Aqueles que envelhecem, né, que Deus lhes permite morrer já bem velhinhos, eles vão chegar lá percebendo que a sua beleza exterior já se foi. E pessoas que se garantem apenas na beleza exterior, quando chegam lá no final da caminhada, eles percebem um vazio muito grande de objetivos e de propósitos, né? Geralmente solidão, geralmente dificuldades de relacionamento, porque durante toda a vida se preocupou apenas com o que é passageiro, porque a beleza exterior, ela é momentânea. A mulher virtuosa revela a sua beleza em todas as áreas da sua vida. Cultiva a beleza física, mesmo sabendo que esta é passageira. Ela não era descuidada com a sua aparência física. Ela estava limpa, bem arrumada para os padrões da época, né? Bem vestida, elegantemente vestida, vestida com decência, tudo dentro dos padrões da época, né? Ela não descuidava disso, mas o investimento maior da mulher de Provérbios era na beleza interior, porque ela já entendia que o que permanece é a beleza interior. São os valores que nós temos e que se evidenciam em atitudes práticas no nosso dia a dia. Então, Provérbios 31, 28. Uma mulher que cuida da sua forma física. A mulher virtuosa entende que precisa de saúde, força, energia para dar continuidade ao seu trabalho dentro do lar e fora dele. Então, ela sabe que ela precisa ter saúde. Então, uma coisa que nós mulheres precisamos nos atentar e cuidar sempre preventivamente é da nossa saúde. Então, aqueles exames de rotina que a gente precisa fazer, né? Exames preventivos para as mulheres, Papa Nicolau, mamografia, ultrassonografia, colonoscopia, outros exames que, quando a gente vai chegando à maturidade, começa a ver essa necessidade de fazer. Então, nós precisamos ter cuidado com isso de forma preventiva, para que não sejamos pegos de sobressalto por enfermidades que nos debilitem, que se tornem crônicas, que causem maiores transtornos. A mulher de Provérbios, ela cuidava da sua saúde.
porque ela entendia que ela precisava de saúde, força e energia para dar conta de todo o trabalho que ela se propôs a fazer. Porque ela tinha as suas atividades fora do lar, mas ela não podia negligenciar as suas atividades no lar, que eram as principais atividades para ela. Então, para tudo isso, ela precisava de força, de energia, de saúde. E uma coisa muito interessante que o reverendo Hernandes pontuou no seu livro é que o cuidado com a saúde é uma atitude altamente espiritual. Por que o cuidado com a saúde é uma atitude altamente espiritual? Nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E nós sabemos que nós temos uma missão, um propósito de vida espiritualmente falando. E para tanto, nós precisamos estar saudáveis, nós precisamos estar cuidando do nosso corpo físico também. Uma outra questão com relação ao cuidado da mulher consigo mesma, a mulher de Provérbios, o versículo base diz que ela se vestia com linho fino e púrpura. Então, isso prova que ela era uma mulher que tem bom gosto para se vestir. E aí, eu separei alguns pontos que eu considerei relevantes. Primeiro, que a mulher virtuosa, aquela de Provérbios, ela combinava simplicidade com elegância, trabalho com bom gosto no vestir e cuidado com a família com esmero com a autoimagem. Ela conseguia equilibrar essa balança. Nem sempre é fácil equilibrar essa balança, mas ela conseguia. E uma coisa que é extremamente importante é que o bom gosto não tem a ver com riqueza. E aí eu fiz questão de separar esse trecho porque não necessariamente eu tenho que ter muito dinheiro para me vestir com bom gosto. O bom gosto se refere a eu entender que tipo de roupa, que tipo de vestimenta cai bem ao meu corpo, que tipo de roupa é adequada à minha postura de mulher cristã, que tipo de cor realça com o meu tom de pele, que tipo de acessórios eu posso usar que combinem com o meu cabelo curto, né? Com o meu tipo físico. Então, o bom gosto tem a ver com entender o que está sendo usado, o que é moda, o que é bonito, mas também entender qual a imagem que eu quero transmitir fisicamente, exteriormente, tá? Muitas vezes a imagem exterior que eu estou passando está fazendo com que as pessoas tenham uma leitura errada daquilo que eu de fato sou. Então, eh, bom gosto não tem a ver com riqueza e o elegante é compatível com a simplicidade. Você pode usar um traje simples, você não necessariamente vai estar com um linho mais fino, com a púrpura, né? Comparando ao que era mais fino, mais chique naquela época. Você pode estar com um outro tecido, mas você pode ser elegante mesmo assim. Outro ponto muito relevante com relação à mulher de Provérbios com ela mesma era uma mulher que cuidava da sua mente e não se rendia à ansiedade. A ansiedade é o mal do nosso tempo. E a ansiedade, ela tem o poder, se é que a gente pode chamar assim, de desviar os nossos olhos de Deus. Nós servimos ao Deus onipotente, um Deus que pode fazer qualquer coisa que ele queira.
E nós sabemos que, por mais ansiosos que estejamos, não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Não podemos antecipar nada no curso da nossa vida. E precisamos entender que o Senhor, ele não nos dá nenhuma provação, nada que vá além daquilo que possamos suportar. E sempre que o Senhor nos coloca diante de situações difíceis, junto com a aprovação, ele também traz o livramento para que possamos suportar. E todas as coisas que vivamos cooperam para o nosso bem, porque nós acreditamos num Deus que conduz todas as coisas, nos aperfeiçoando, nos preparando para aquele dia em que estaremos junto dele por toda a eternidade. Uma característica da mulher virtuosa de Provérbios é que ela antecipava soluções e não problemas. Então, ela administrava o que estava ao seu alcance e descansava naquilo que estava fora do seu alcance. Isso é muito difícil a nós, mulheres do século XXI. É muito difícil. Mas a mulher de Provérbios, ela era organizada. Então, ela planejava tudo que ela precisava fazer, ela executava o que ela planejou e, dessa forma, ela antecipava soluções. Se ela sabia que ia precisar de alguma coisa amanhã, ela já cuidava dos preparativos hoje, para que amanhã aquilo acontecesse com tranquilidade. Então, o que estava ao seu alcance, ela administrava e executava. E aquilo que não dependia dela resolver, ela descansava no Senhor. Então, o que acontece com a ansiedade é que ela nos paralisa. Quando estamos ansiosos, paralisamos, não fazemos nem mesmo o que está no nosso alcance. A ansiedade, ela bloqueia a nossa energia para continuarmos, para prosseguirmos, para continuarmos acreditando que aquela solução que não depende de nós, mas do Senhor, essa virá no tempo do Senhor. Então, a mulher de Provérbios, ela antecipava soluções porque ela planejava, ela era organizada e ela administrava o que estava ao seu alcance. Aquilo que não dependia dela, que dependia do Senhor, ela descansava e aguardava a solução do Senhor. O que acontece é que quando a gente não consegue lidar adequadamente com essa questão da ansiedade, ela acaba nos causando muitas enfermidades. Quantas de nós não sofre com os males da ansiedade? Com a depressão, porque não se vê capaz de realizar determinada coisa, então começa a se menosprezar, se diminuir, e aí vem a depressão, vem o abatimento, vem outras doenças muito mais graves, porque a ansiedade acarreta a hipertensão, pode acarretar problemas de glicose, pode acarretar problemas muito mais graves neurológicos, neuromusculares. Então, a ansiedade, ela só nos faz mal. E é muito difícil. Isso precisa ser um exercício diário nosso. É muito difícil vivermos sem nos deixar dominar pela ansiedade. É bom ressaltar que uma dose de ansiedade, quando você vai fazer alguma coisa, ou quando você tem uma expectativa de algo, é até saudável. Você tem uma ansiedade que até te prepara o seu corpo para algo que vai acontecer. O que não é saudável é quando a gente paralisa, deixa de fazer outras coisas ou o que precisa fazer, porque permite que a ansiedade nos trave, ela nos bloqueia até as atitudes. Então, esse tipo de ansiedade é patológico.
A ansiedade natural da expectativa, porque semana que vem, um exemplo, é meu aniversário, eu vou fazer uma festa, é uma ansiedade saudável, que eu sei que vai acontecer, mas tá tudo sob controle. Eu já fui lá, já administrei tudo que precisava, eu não deixei para a última hora. Isso é uma ansiedade de coisas normais, né? É uma aprovação, um concurso, é, é um evento, um acontecimento que você está na expectativa. Então, esse tipo de ansiedade, que é uma expectativa, ela é saudável, mas aquela ansiedade que te paralisa, que desequilibra a tua pressão arterial, que derruba a tua glicose, que mexe com o teu corpo de forma que te incapacite, essa ansiedade incapacitante é dessa que nós precisamos fugir. Essa ansiedade que só é domada com medicamentos, com situações, é dessa que nós precisamos nos cuidar para fugir. E tenhamos em mente que nós podemos administrar, antecipar as soluções. Ao invés de antecipar, de ficar esperando o problema. Depositemos a nossa confiança no Senhor, descansemos naqueles aspectos que não estão no nosso alcance e façamos o que está ao nosso alcance. Certamente isso vai minimizar a nossa ansiedade, vai tornar a nossa ansiedade uma expectativa e uma expectativa que pode ser concretizada ou não, segundo a vontade do nosso Deus. Amados, e o último ponto da nossa conversa de hoje, uma mulher que valoriza mais o interior do que o exterior. Então, a gente tem como pontos para destacarmos: devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Devemos ser mordomos responsáveis do nosso corpo, é o que falamos quando citamos o cuidado dessa mulher com a sua saúde física e emocional. Nós precisamos ser mordomos responsáveis do nosso corpo. Então, quando a gente fala da saúde física, das doenças que atingem o nosso corpo, e depois nós falamos também da ansiedade, das doenças que atingem as nossas emoções, nós precisamos estar atentos para que glorifiquemos a Deus no nosso corpo. Então, nosso corpo precisa estar saudável, fisicamente e emocionalmente, para que possamos glorificar a Deus no nosso corpo. Sejamos prudentes, né? Que tenhamos ações preventivas com relação à nossa saúde física e emocional. O problema acontece quando há um desequilíbrio entre o exterior e o interior. Provérbios 31 diz dessa mulher que valorizava mais o interior do que o exterior, sem, contudo, descuidar do seu interior. Então, a mulher virtuosa, ela conjuga beleza com caráter. Então, é a beleza física com a beleza, é a beleza exterior com a beleza interior, porque é a sua beleza com o seu caráter. Tudo isso fazia dela uma mulher bela aos olhos do pai, bela aos olhos do seu marido, bela aos olhos de seus filhos, bela aos olhos de todos que conviviam com ela. Não era apenas a sua beleza física, o cuidado que ela tinha exteriormente, mas era em especial o seu caráter. A mulher virtuosa conjuga boa apresentação com simplicidade. É aquela pessoa que se veste com elegância, que se veste super bem, mas que quando você se aproxima, ela é doce no trato com os outros. Ela não é arrogante, ela não é prepotente. É aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, mas ele é tão simples, ela é tão simples, né? Porque o caráter de Cristo está ali nela, né?
ela vem aprendendo de Cristo, e aí ela consegue conjugar a boa apresentação pessoal, externa, com a simplicidade, que é um valor interior, que é da beleza interior. Então, a mulher de Provérbios, ela conseguia conjugar a beleza interior com a beleza exterior. Ela conseguia equilibrar as duas coisas. Ela entendia que não era relevante ser bela por fora, se vestir com o melhor daquela época, se ela não tivesse um caráter segundo Cristo, um caráter cristão, um coração doador, um coração que ama verdadeiramente a todos aqueles com os quais ela convive e lida diariamente. Uma pessoa que busca a comunhão e o crescimento, que busca a comunhão com Deus e busca crescer enquanto cristão, enquanto uma mulher que deseja viver segundo o coração de Deus. Amados, nós podemos concluir com isso tudo que já conversamos, que a mulher de Provérbios, ela se relacionava adequadamente, coerentemente consigo mesma. Ela cuidava adequadamente do seu corpo, era a mordomia adequada, cuidando da sua saúde física e emocional. Ela cuidava do modo como ela se apresentava para as pessoas, ela cuidava do seu exterior, se preocupava com a imagem que ela ia passar para as pessoas. Mas mais do que isso, ela se preocupava com o caráter cristão. Ela se preocupava em ser coerente, interior e exterior. Ela se preocupava que houvesse coerência entre o que ela mostrava e o que ela de fato era. Então, a relação da mulher de Provérbios com ela mesma tem muito a nos ensinar. Nós temos que, sim, querer, desejar, cuidar bem do templo do Espírito Santo que somos nós. E que sejamos de fato templo, que sejamos de fato usáveis ao Senhor por meio do seu Espírito que habita em nós. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender todas essas coisas. Entender que em todas as coisas Deus tem um propósito. Entender que a ansiedade é inútil. Entender que nós servimos a um Deus que tudo governa, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade e que nos ama infinitamente, que nos ama sem limites e que deseja que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus Cristo nosso Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor vos abençoe.